Hoje nós vamos falar sobre as escalas maiores com bemol. E aí, aqui eu vou te ensinar como que você vai fazer a montagem dessas escalas, ok? Primeira coisa que você deve observar, eu peguei aqui como exemplo a escala de Dó maior, nós partimos dessa escala, né, que é uma referência de escala, e aí você tem que lembrar sempre dos graus, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, são as notas e os graus estão acima aqui. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto, sétimo e oitavo grau. Não pode esquecer do intervalo de uma nota para outra. E aí lembra, eu falei isso na última aula, eu vou até deixar aqui o card para você poder acessar, que fala sobre escalas maiores com sustenido. Você pode acessar essa aula assim que acabar essa, espera essa terminar. E aí você vai acessar e você vai ver que eu falo a mesma coisa nas escalas maiores com sustenidos. Mas você precisa sempre se atentar a isso, porque essa é uma referência para você poder montar também as escalas maiores com bemol. E você vai perceber que a distância de uma nota para outra vai seguir o mesmo caminho das escalas com sustenidos, escalas maiores. Então você vai ter tom, tom, do primeiro para o segundo grau, tom, do segundo para o terceiro, tom. Do terceiro para o quarto, você vai ter um semitom, ok? E do quarto para o quinto, tom, do quinto para o sexto, tom, do sexto para o sétimo, tom, e do sétimo para o oitavo, um semitom. Isso vai acontecer nas escalas maiores, ok? E aí, aqui com bemol, não sei se você lembra, mas eu fiz aqui na primeira aula sobre escalas, montei aqui um tetracorde. Na verdade, dois tetracordes. E aí eu montei os tetracordes aqui e mostrei para você que você tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dois tetracordes. Primeiro e o segundo aqui. Acredito que você lembra que quando as escalas são maiores com sustenidos, o que nós fazemos é nós pegamos esse segundo tetracorde e passamos ele para frente e completamos a escala, e aí nós montamos a outra escala depois da escala de Dó maior. Com as escalas com bemol, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o primeiro tetracorde e colocá-lo como segundo tetracorde. Então vai ficar da seguinte forma, ó. Vou montar aqui para você ver. Dó, Ré, Mi e Fá. Agora eu vou completar aqui. Antes de Dó vem o Si. Antes do Si vem o Lá. Antes do Lá vem o Sol. Antes do Lá vem o Sol. Deixa eu só subir um pouco aqui. E antes do Sol vem o Fá. E perceba que eu já montei aqui a escala. Lembrando que eu falei com você que quando você vai pensar em escala, você vai pensar que você tem a primeira nota igual à última, ok? Igual a oitava acima, ok? Então você tem Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E aí, o que nós vamos conferir agora? Se nós temos a mesma relação de intervalo de uma nota para outra. Então, do primeiro grau, eu vou colocar aqui os graus para você poder visualizar bem. Vou colocar aqui primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto grau, quinto grau, sexto, sétimo grau e a oitavo grau aqui, ok? E aí nós vamos seguir essa sequência. Primeira coisa, do primeiro grau para o segundo, nós temos tom, porque de Fá para Sol é tom. Fá para Sol, tom. De Sol para Lá é tom. Então vamos colocar aqui, tom. Estamos conseguindo seguir, ó, tom e tom, tom e tom. Do terceiro para o quarto, nós tínhamos visto que tem que ter semitom. Se você olhar aqui de Lá para Si, é um tom. Então eu preciso descer meio tom. Se você lembrar, na primeira aula eu falei sobre as alterações, sinal de alteração. Eu vou deixar o card aqui também para você poder rever essa aula assim que acabar essa que eu estou fazendo com vocês. E aí você vai ver que lá eu falo sobre alterações, e dentro da parte de alterações nós temos o bemol, que ele desce meio tom nessa nota e ela fica soando meio tom abaixo.
Então, o que eu preciso fazer aqui? De lá para si é um tom. Então, eu preciso colocar aqui um bemol no si para ele descer meio tom e esse intervalo aqui ficar de lá para si bemol e aí ter um semitom. E a pergunta que o pessoal geralmente faz é: Felipe, por que eu não posso subir o lá para ficar lá sustenido e ficar perto do si e ficar com meio tom? Porque se eu subir o lá para lá sustenido, eu vou ter aqui de sol para lá sustenido um tom e meio. Então eu vou desmontar essa sequência de intervalos que tem que ter uma nota para outra. Então eu coloco aqui o seguinte: eu desço meio tom no si para conseguir manter o intervalo de semitom do terceiro para o quarto grau. Seguindo aqui, eu tenho de si bemol para dó. De si bemol para dó é um tom. Então essa descida aqui do si bemol já ajudou para a gente poder manter essa sequência. De dó para ré é tom, como nós vimos aqui. De ré para mi é tom. E de mi para fá é um semitom, como nós já vimos aqui, ó. De mi para fá é um semitom. Então, com isso, eu monto a escala maior com bemol. E aí você percebe que ele segue a mesma sequência: tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom no final. E aí, vamos dizer que eu quero montar a outra escala depois dessa. Eu faço a mesma coisa. Divido aqui em 4, 1, 2, 3, 4, para poder montar o tetracorde, os dois, 1, 2, 3, 4. Pego o primeiro tetracorde, coloco como segundo, e aí completo igual eu fiz com a escala de Fá maior. E aí depois você vai ter a outra escala, que é uma escala de Si bemol maior. Agora que você já entendeu como que você monta a escala maior com bemol, só você seguir montando as outras que você vai conseguir deixar isso bem natural para você. E o conselho que eu sempre te dou é: aprendeu a fazer? Pratica, escreve e depois vai para o seu instrumento, ok? Que aí você vai começar a entender como é que são montadas essas escalas e isso vai te ajudar para poder fazer uma série de coisas depois, como eu já disse, como a questão de formação de acorde, formação de arpejos, a questão de improviso e outras coisas que você vai se deparar, principalmente na harmonia, que vão te ajudar bastante. Outra coisa importante, os intervalos. Se você não souber a montagem das escalas, montar os intervalos vai ser muito mais difícil. Então você tem que pensar, porque tem intervalo de terça, de quarta, de quinta justa, de sétima, de sexta, sexta maior, sexta menor. Você precisa fazer isso de forma natural e as escalas vão te ajudar bastante. Agora eu vou te mostrar como que você faz para encontrar a tonalidade da música quando você tem os bemóis na escala. E aí, você deve lembrar que eu disse para você que quando tem sustenidos, você tem uma sequência de sustenidos que entram numa determinada ordem para você poder definir qual a tonalidade. Acontece a mesma coisa com os bemóis. Nos sustenidos você tem a ordem Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então são os sustenidos que vão entrando nessa ordem. Então, como eu disse para você na última aula, se você tem 3 sustenidos, você sabe que é Fá, Dó e Sol. Ok? Porque o terceiro que entra é o Sol. E se tem o Sol que entrou como terceiro, você tem os 2 anteriores, que é o Fá e o Dó. No bemol, é o inverso disso. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Então, quando você pensa nos bemóis, você vai pensar em Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e o Fá bemol, ok? Então, quando você pensar nisso, você quer pensar e descobrir qual é a tonalidade, você vai levar isso aqui em consideração. E aí, como eu disse para vocês, com sustenidos, você vai só pensar no último que entrou dessa sequência dos sustenidos e você vai subir meio tom, que é a tonalidade. Aqui muda um pouco. O que você vai fazer? Como você tiver só um bemol, que vai ser o Si bemol, como eu fiz com vocês aqui na escala, essa escala vai ser de Fá maior, tá? Isso pensando em tonalidades maiores, tá? Essa escala vai ser de Fá maior. Fá maior. Quando você tem mais de um bemol, você vai sempre pensar no seguinte, você vai pensar, vamos pensar aqui que tem 3 bemóis. Tem aqui, na escala tem Si bemol, Mi bemol e Lá bemol. O que você vai pensar? Você vai sempre pensar no penúltimo bemol que entrou e essa é a tonalidade da música. Então vamos pensar comigo aqui. Entrou Si bemol,
Mi bemol e Lá bemol. A tonalidade da música é Mi bemol maior, ok? Entraram 5 bemóis. Então nós temos Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. A tonalidade da música é Ré bemol maior, ok? Então pensa nisso que vai te ajudar bastante. E uma coisa que você vai perceber no decorrer do tempo. Viu que tem Ré bemol na música e viu que não tem Sol bemol, não tem Dó bemol nem Fá bemol, provavelmente o Ré bemol foi o último que entrou. Se você viu que tem Ré bemol, a tonalidade da música é o anterior, é o penúltimo que entrou, que é o Lá bemol. Porque eles vão sempre seguir essa ordem, ok? E aí você também precisa decorar essa ordem. Si, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, que é o contrário da do sustenido, ok? Se você conseguiu aprender e entender as coisas que eu te expliquei aqui, primeiramente comenta, faz um comentário aí no nosso canal. Se caso tiver alguma dúvida, me diz aí que eu tento te responder da melhor forma possível. E aproveita para seguir o nosso canal, curtir e com certeza você vai aprender bastante coisa importante sobre música aqui comigo, tá bom? Um abraço e até a próxima.